Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da participação dos reis, da nobreza feudal e dos burgueses na formação dos estados modernos. Vamos ver algumas informações a respeito desse assunto. Três grupos que tiveram um papel fundamental na formação dos estados modernos: os reis, a nobreza feudal e os burgueses. Em primeiro lugar, vamos às informações acerca do que os reis fizeram, quais foram as principais decisões e atitudes que os reis tomaram para que os estados modernos fossem formados, fossem estabelecidos e consolidados ali na Europa. Quanto aos reis, aos poucos foram impondo a sua autoridade sobre a nobreza feudal. Unificaram o território, centralizaram o poder, receberam apoio da burguesia e de amplos setores da nobreza feudal. Tomaram para si a responsabilidade de cuidar da ordem e da segurança nas estradas e de proteger as cidades. Passaram ainda a obrigar os senhores feudais e os homens livres a lhes jurar lealdade e até mesmo a pagar impostos. Proibiram os senhores feudais de cunhar moedas. Instituiu a própria moeda, válida para todo o reino. Os monarcas também assumiram a responsabilidade de regular o funcionamento de diversos aspectos da sociedade, como comércio, educação e justiça. Colocaram também em funcionamento mecanismos e leis que beneficiavam e fortaleciam os burgueses. Parte da força econômica dos reis veio do dinheiro da burguesia. Então, essas foram as principais decisões que os reis tomaram ao longo de algum tempo nesse processo de formação dos estados modernos na Europa. No regime anterior, isto é, no regime feudal, quem tinha a autoridade no âmbito do feudo, o feudo era a base da sociedade do regime feudal. Quem tinha a autoridade absoluta no feudo era o senhor feudal. Já na formação dos estados modernos, os reis gradativamente foram impondo a sua autoridade sobre os senhores feudais. Também unificaram o território, isto é, a junção de vários feudos passou a ser um único território. Consequentemente, centralizaram o poder. No regime feudal, o poder era descentralizado. Já nos estados modernos, o poder passou a ser centralizado. Também nesse processo da formação dos estados modernos, os reis contaram com o apoio da burguesia, principalmente quanto
aos recursos econômicos, recursos financeiros. Recursos financeiros dos burgueses ajudaram bastante, apoiaram bastante os reis nesse processo de formação dos estados modernos. E alguns membros da nobreza feudal apoiaram também os reis nesse processo. Os reis também tomaram para si a responsabilidade de cuidar da ordem e da segurança das estradas e também se responsabilizaram por proteger as cidades. Os reis também passaram a obrigar os senhores feudais e os homens livres a lhes jurar lealdade e até mesmo a pagar impostos. No regime feudal, cada feudo, cada senhor feudal cunhava as suas moedas. Já nesse processo de formação dos estados modernos, os reis proibiram essa prática dos senhores feudais, a prática de cunhar moedas. E, consequentemente, eles instituíram uma moeda única, válida para todo o reino. Também os reis passaram a regular o funcionamento do comércio, da educação e da justiça. E também eles colocaram em funcionamento mecanismos e leis que passaram a beneficiar e fortalecer os burgueses. E por qual motivo os burgueses receberam esses privilégios por parte dos reis? Porque parte da força econômica dos reis veio do dinheiro da burguesia. Em segundo lugar, vamos falar sobre a nobreza feudal nesse processo de formação dos estados modernos. A nobreza feudal se aliou aos reis. Os nobres já não gozavam mais dos grandes privilégios do auge do período feudal. Muitos nobres participaram das cruzadas e, ao retornar, encontraram suas terras sem cultivo ou tomadas pelas revoltas camponesas. A nobreza feudal também estabeleceu alianças com os reis para retomar ao menos parte dos privilégios perdidos e para garantir a manutenção de suas terras. Então, essas foram as principais decisões e atitudes que a nobreza feudal tomou nesse contexto da formação dos estados modernos. Lembrando que, nesse período, entre o século XI e XV, a nobreza feudal já não tinha aqueles grandes privilégios que eles tinham lá na época do período feudal, do regime feudal. Por quê? Porque eles já nesse período estavam passando por algumas dificuldades por conta da participação deles nas cruzadas. A participação deles nas cruzadas acabou gerando perdas, porque quando eles retornavam das cruzadas, eles encontravam ali as suas terras sem cultivo, ou até mesmo encontravam ali as suas terras, os camponeses promovendo revoltas, promovendo protestos. Então, foi um contexto, um período de dificuldade para a nobreza feudal do século XI ao século XV. E o objetivo da nobreza feudal, ao estabelecer alianças com os reis, era retomar, ao menos, parte dos privilégios perdidos e garantir também
as suas terras, a manutenção das suas terras. E por último, em terceiro lugar, vamos ver quais eram os interesses dos burgueses nesse processo de formação dos estados modernos. Os burgueses tinham o interesse na unificação do território. Eles também tinham o interesse de uma moeda única, da padronização de pesos e medidas, e também de leis unificadas, melhorias em estradas e segurança pública, e também acabar com a tributação paga na entrada de cada feudo, gerando um tributo único devido ao rei. Por isso, os burgueses apoiaram financeiramente os reis, por conta desses objetivos que eles tinham, desses anseios que os burgueses tinham. Com esses privilégios, com essas garantias aqui, isso facilitou a vida e a parte econômica dos burgueses, a unificação do território, uma moeda única, uma padronização de pesos e medidas, as leis unificadas, as melhorias nas estradas, na segurança pública, também um tributo único devido ao rei. Tudo isso beneficiou os burgueses ali nas suas atividades mercantis, nas suas vendas e na prática comercial que eles desempenhavam, que eles faziam ali no contexto entre os séculos XI e XV na Europa. Portanto, nós vimos aqui que esses três grupos, os reis, a nobreza feudal e a burguesia, tiveram um papel importante na formação dos estados modernos na Europa, entre o século XI e XV.